E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podnext. Hoje o tema ele é diferente, o tema ele é muito bacana. O tema vai ser sobre sabedoria. E para desenvolver esse bate-papo junto, eu tô aqui com meu parceirão, Matheus Faco. Como é que tá, Andrei? Tranquilo? Tudo tranquilo. Certo? Pessoal que está nos acompanhando aí, um abração. Uma alegria, uma satisfação estar sempre junto ao lado do amigo aí. E hoje é um convidado mais que especial, né, Andrei? Show de bola. O tema é sabedoria, Matheus. Já teve momentos na tua vida em que te faltou sabedoria? Olha, Tiago capítulo 5, né? Até já começo citando um capítulo, um versículo aí da Bíblia, né? E até eu botei esse capítulo aí no meu TFG. Olha aí. Quando eu escrevi ele, antes de escrever, né? Me ajoelhei ali no meu quartinho e Tiago capítulo 5 foi a inspiração, né? Então, ali diz, né? Quem não tem sabedoria, peça que será dada deliberadamente. Então, Ganhou 10 no TFG. quase, foi assim, Aí, ó. mas assim, graças a Deus, né? Deu tudo certo, passou. Foi talvez o momento em que mais assim, bom, quem vai para academia sabe que o TFG é o momento, é o ápice ali do aluno, né? Ele tem que botar para fora aquilo que aprendeu durante os anos ali, né? Mas graças a Deus deu tudo certo aí. E o amigo também, como é que foi passar pela academia, o TFG, eu garanto também que foi um dos momentos mais de apreensão. Ah, ali, não, né? sem dúvida, foi uma das partes mais complicadas, foi o TFG, mas deu tudo certo no final. Graças a Deus. Então a gente vai apresentar o nosso convidado agora. O nosso convidado é o pastor Luiz Vargas, ele é pastor da igreja aqui de Santa Maria, ele é advogado também. E o pastor ele tem uma grande facilidade de falar sobre sabedoria, sobre essas temáticas, ele traz com muita luz e muita propriedade essas situações. E a gente vai deixar que ele possa se apresentar agora. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Andrei, Matheus, todo mundo que está acompanhando aí. Olha, eu tenho certeza que Deus vai poder falar conosco aqui, nos abençoar. Então, me apresentar para quem está nos acompanhando, eu sou o pastor Luiz Vargas, pastor aqui da nossa sede regional de Santa Maria. Como o Andrei falou, também sou advogado, já estou na Igreja da Graça, já completando agora esse ano, completando 20 anos já na igreja, servindo a Deus nesse ministério aí que eu tenho certeza que tem abençoado muitas pessoas. Então, pastor, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a primeira pergunta é a seguinte, ó. E lembrando uma coisa importante, Matheus, que eu peguei e colhi algumas perguntas de algumas pessoas que tinham dúvidas a respeito da sabedoria. Pessoas que o pastor conhece. Algumas que o pastor conhece. Algumas que ele conhece. Responsabilidade aí. Então, para a gente iniciar o bate-papo aqui, pastor, e essa é uma questão minha mesmo. O que é sabedoria e quando que entendeu a importância dela para sua vida? O que é sabedoria e quando que eu entendi a importância dela para a minha vida? Eu digo assim que, lendo a Bíblia e também na minha fase de início, assim como pastor na minha primeira igreja, me apresentaram um livro. E a partir daquele livro começou a mudar muito, porque a partir dali eu comecei o Seminário da Prosperidade, que hoje, nas igrejas por onde eu passo, é o Congresso Empresarial, que é um livro chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu. E eu resolvi ler aquele livro. Aquele livro falava muito do livro da Bíblia de Provérbios. O autor é um autor americano e ele falava demais do livro de Provérbios e dizia que nós deveríamos ler o livro de Provérbios todos os dias, porque o mês normalmente tem 30 ou 31 capítulos. E ele dizia que para cada dia do meu mês eu tinha um capítulo de Provérbios para estudar. E eu comecei a fazer isso. E ali estudando, meditando, Provérbios fala muito sobre a sabedoria e a importância de buscar ela. O Salomão é um homem que explica demais esse tema. E ali eu comecei a me aprofundar e comecei a observar que num livro que foi escrito há milhares de anos atrás, ele tinha diversos conselhos, não só de vida financeira, ele tem conselhos de investimento também, porque daí eu fui para o livro de Eclesiastes. E ali eu comecei a aprender sobre isso, sobre usar o dinheiro, investir o dinheiro, fazer o dinheiro render. O livro de Eclesiastes fala sobre isso. E eu comecei a estudar. Comecei a buscar isso, e aproveitando que tu fez essa pergunta, teve uma fase da vida que eu casei cedo, aos 20 anos, já era pastor da Igreja da Graça, com 20 anos eu casei, eu desde os 15 estou na igreja, então fui obreiro da igreja, com 17 eu já cuidava de um núcleo, uma comunidade, e depois com 20 eu assumi minha primeira igreja. Casei ali com quase 20 para 21 com a esposa, e chegou uma fase assim do casamento que a gente acabou se apertando, eu não devia nada para ninguém. Nada, não devia, mas estava apertado, não sobrava. E é tão ruim a gente passar um mês assim, chega lá no dia X,
Tu não tem mais nada para o fim do mês e só lá no dia tal é que vai receber uma ajuda de custo, vai receber alguma coisa, algum valor ali pelo trabalho que faz. Na época eu ainda não era advogado, ainda não estava formado, ainda era estudante. Quando eu conheci ela, eu fazia teologia e depois comecei a fazer direito. O que aconteceu? Um dia eu decidi, eu vou ter que falar com Deus. Depois é que apareceu esse livro, surgiram todas essas coisas para mim. Eu fiz uma oração. Nós estamos aqui falando de Tiago 1,5, vou fazer a leitura, vou explicar um ponto importante que vai vir para essa frase aí que tu me perguntou. Então, naquele sofá, eu fiz uma oração a Deus e Deus, se eu estou apertado, a culpa não é da minha esposa, a culpa não é do diabo e a culpa não é do Senhor. O único culpado em toda essa situação sou eu. Falei, eu estou aqui me humilhando, dizendo que eu estou errado. Mas também estou dizendo para o Senhor que eu estou disposto a aprender. E que se o Senhor me ajudar a sair dessa, me der a mensagem, falar comigo através da Bíblia, me dar inspiração, colocar as pessoas certas no meu caminho, por onde eu passar, eu vou montar um seminário e vou ajudar pessoas na igreja a saírem dessa situação. E desde lá, já fazem o quê? Acho que mais de 10 anos que eu faço o congresso empresarial, o seminário da prosperidade eu chamava, onde eu ensino. A primeira campanha foi eu fiz 12 lições, isso foi pregado por todos os pastores do Rio Grande do Sul, na época era o missionário Alcides, ele passou para todos os pastores pregarem, 12 lições do Dívidas Nunca Mais. Aí surgiu o livro, aí eu comecei a ter inspiração, ler o Provérbios, comecei a estudar, e no início eu pregava muito só sobre dívida, sair da dívida, dívida. Aí esse era o seminário. Aí quando eu montei o congresso, eu comecei a pregar sobre outros temas também importantes para a vida financeira, disciplina, a pessoa ter uma visão. Ontem, no congresso, eu falei sobre, muito importante, a reputação. A pessoa fazer o nome da empresa, do negócio, está na Bíblia, Provérbios diz que é muito importante o bom nome mais que as riquezas. E assim eu cheguei e comecei a pregar essas mensagens. E lendo o livro de Provérbios, ele foi um livro que me inspirou muito a buscar sabedoria. Foi lendo esse livro de Provérbios. E algo interessante, o Facundo já escutou aquela história do cara que ele estava no mar e ele orou para Deus salvar ele. Aí veio um barco, viu o cara, pô, não, tu vou ficar aqui que Deus vai me salvar. Tá? Veio outro barco e o cara, não, eu vou ficar aqui que Deus vai me salvar. Até que ele chega no céu e diz, Deus, o Senhor não me salvou. Aí, Mandei inúmeros barcos. O barco, se não me engano, veio uma pessoa, veio um barco, uma lancha e um helicóptero. E a pessoa não foi salva. Dentro disso, eu queria entender... Sabe, agora trocando nesse mesmo ponto de vista, né? Eu já ouvi falar que Daniel, quando estava na cova, Deus fechou a boca dos leões, mas não tirou a fome dos leões. Ou seja, eles passavam em volta, cheiravam Daniel, talvez até... lambiam Daniel, mas não tocavam em Daniel. Né? Então, interessante. Mas o que eu queria saber é o seguinte, pastor, é uma dúvida. Até que ponto onde acaba, talvez, algo que dependa de Deus e onde começa algo que depende da pessoa? Onde começa algo que depende da pessoa e onde... Depende de Deus. Esse conjunto. Tá, vamos tocar num tema interessante e depois vou falar da sabedoria que me perguntou também aqui no versículo. Esse tema... Aonde está o limite ou a linha que divide quando a pessoa tem que fazer algo e quando Deus vai fazer alguma coisa? Por exemplo, o Mateus aqui falou para mim, pastor, mas não está na Bíblia que Deus deu para a pessoa o dom, a prosperidade não é um dom? Está escrito no livro de Eclesiastes, Salomão falou sobre isso, que a prosperidade é um dom. Então, antes da gente entrar aqui no ar, eu comentava sobre isso, que o dom é algo que Deus te dá. Então, Deus te deu o dom de prosperar. O que é o dom de prosperar? Por exemplo, o Andrei... está aqui os dois com essa agência fazendo podcast, tem clientes, pessoas que vêm até aqui e o dinheiro começa a entrar, vocês montaram um negócio e o negócio está dando certo. Deus te deu esse dom. Quebrou, tu sai daqui, tu monta outro, vai dar certo, tu monta outro, dá certo. Dom de prosperar, de dar certo o que você faz, diferente do dom de administrar. Administração não é um dom, administração é uma capacidade. Então Deus te deu agência, tu trabalhou, tu teve uma criatividade, uma ideia que ninguém teve, montou um negócio, teu negócio vai para frente. Deus te deu essa habilidade. Agora, administrar esse negócio, administrar as pessoas que trabalham aqui, administrar os recursos que entram, porque precisa pagar o aluguel, o condomínio, a luz, a água, o salário do funcionário, isso não é com Deus. Isso é a nossa parte. Existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas elas não conseguem administrar aquele dinheiro.
A pessoa ganha bem, mas ela não tira férias. Ela não vai para a praia, não vai nem para a praia para o litoral sul nosso aqui, o litoral norte, que eu diria que é mais em conta do que ir a Santa Catarina, ir ao Nordeste ou para um outro lugar mais longe. E a pessoa ganha 5 mil, 10 mil mensal e não consegue. Por que ela não consegue? Mas ela está prosperando, ela tem formação, ela tem emprego, ela tem trabalho. Então ela está com o dom de prosperar, só que está faltando uma coisa: capacidade de administrar. E é uma coisa que eu comecei a buscar muito. Porque a gente passa pela faculdade, por exemplo, eu, minha esposa também, tu vai lá, faz faculdade de teologia, você vai lá, faz uma faculdade de direito, faz isso. Você pode fazer economia, administração, muitas coisas. E eu sou uma pessoa muito observadora e eu observei muito isso. Uma vez eu fui num banco, a gerente que cuidava da conta da minha esposa dizendo: tu quer tirar um empréstimo, ou isso, aquilo, eu tô também endividada, não sei o quê. Eu pensei, ela se formou em administração, ela é a gerente, ela cuida da conta, do dinheiro de outras pessoas, mas ela não consegue cuidar do dinheiro dela. Eu aprendi uma coisa aí, que existe algo chamado inteligência financeira. E isso a gente não adquire na faculdade. Ser inteligente na vida financeira. Porque eu conheci uma pessoa, que essa pessoa, ela não tem formação nenhuma, nem terminou o 1º grau, mas ele, de uma pessoa simples, trabalhando como um balconista, ele virou um milionário. Ninguém busca ele em vendas, administrar a empresa, sobre cálculo. Ele é muito bom nisso, porque ele adquiriu inteligência para essa área da vida, e isso faz ele prosperar. Então, pode falar. Duas questões, assim. O senhor falou do dom, né? Quem não tem esse dom, enfim, como buscar ele, como alcançar ele? Acho que até Tiago diz isso, né? Ali, quem não tem sabedoria, até eu citei isso no quem não começo. tem sabedoria, peça a Deus. Isso. Esse dom, ele é dado, é buscado, enfim, como é que a pessoa que não tem atinge? E outra questão, talvez uma questão mais polêmica, assim, né? Salomão, talvez seja o pai da sabedoria, enfim, é o principal personagem bíblico quando se trata em sabedoria. Algumas vertentes dizem que ele não foi salvo. Não sei, não estou aqui para julgar também, não é o nosso papel, enfim. Mas, né, nós, como cristão, assim, a gente sabe que o nosso principal é a salvação. Sim. Não faltou sabedoria para o Salomão também, para cuidar nessa área? Sabe o que eu digo para ti, Mateus? Sabedoria não faltou. Faltou no Salomão uma coisa, no final da vida dele: humildade de ter seguido um conselho da mesma pessoa que deu para ele a sabedoria. Porque o Salomão, ele era um jovem quando Davi chama ele para suceder no reinado, para ele seguir ser o próximo rei de Israel. Só que ali ele recebe vários conselhos do pai dele, que ele tinha que ser homem, ele vai recebendo vários conselhos, que ele tinha que guardar os mandamentos, ouvir a palavra, e ele era uma pessoa que conhecia a palavra. E ele sabia o que Deus dizia para o povo de Israel, e ele era da linhagem: você não deve casar com mulheres de outras nações, porque elas podem corromper o seu coração e convencer você a fazer outras coisas, adorar outros deuses, você vai se afastar de mim. Então eu digo que sabedoria ele tinha. Tanto é que ele casar com várias mulheres, que também é um tema muito polêmico sobre Salomão, não era para ter intimidade ou para deitar com aquela mulher todo dia. Era para ele poder ter aliança política com os reis que estavam ao redor dele e não sofrer um ataque. Por isso que o reinado dele vem do hebraico Shalom, de Salomão, que foi um dos reinados de maior paz de Israel, onde ele não tinha guerra. Por quê? Porque ele casou com a filha do rei do Egito. O rei não vai atacar o sogro dele. Casou com a filha do outro. Faz sentido. Então eram alianças políticas. Agora, qual foi o erro dele? O erro dele foi ouvir o conselho da pessoa errada. Quando ele começa a ouvir o conselho das mulheres e ele começa a deixar o Deus que ele conheceu, que deu tudo, que ele teve uma experiência incrível, ele era uma pessoa comum. E o que mudou a vida do Salomão? Uma oferta. O que mudou a vida dele, fez ele se tornar uma pessoa sábia, foi uma oferta e o ensinamento que ele seguiu do pai. Porque teve uma noite que o Salomão chega num altar onde todo mundo oferecia uma ovelha como sacrifício. O Salomão ofereceu 1000. Salomão fez o que ninguém fazia para Deus. A Bíblia diz que aquilo chamou a atenção e fez com que Deus procurasse Salomão e fizesse uma pergunta incrível: pode pedir o que tu quiser. E se o Salomão pedisse vida eterna? Deus era obrigado a dar. Aí o Salomão diz: Deus, eu quero sabedoria. Aí a gente se pergunta, mas da onde um jovem sabe por que ele tem que buscar sabedoria? Sim. Porque se a gente pegar o livro de Provérbios, capítulo 4, é tudo que o pai de Salomão ensinou para ele. Nos primeiros versículos ele diz: eu era uma criança pequena, eu sentava no colo do meu pai e ele me dizia: Salomão, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o coração. Essa frase é do Davi. Mas a principal
coisa é a sabedoria. Então, quando Deus apareceu para Salomão, o que o Salomão lembrou? O meu pai disse que o que eu preciso não é dinheiro. Ele ensinou, a sabedoria vale mais que a prata e o ouro. Salomão disse, Deus, eu quero sabedoria. A Bíblia, no livro de 1 Crônicas, diz que Deus gostou tanto, que Deus disse, Salomão, tu não pediu a morte dos inimigos, tu não pediu riquezas, tu não pediu coisa, tu pediu sabedoria para julgar. Gostei. Eu vou te dar sabedoria e também vou fazer você prosperar. Então, mesmo sendo talvez o homem, o personagem mais sábio da Bíblia, uma desobediência talvez tenha lhe custado a salvação. É verdade. O homem que foi o mais forte da Bíblia, o Sansão, o que custou a vida dele? Uma desobediência. Casou com uma mulher que não era do povo de Deus. E a Dalila ficava toda hora no ouvido dele, vai lá, me dá o teu segredo. Tanto é que o Paulo disse que eu tenho que cuidar com quem eu ando, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Então nós vemos duas pessoas, um que tinha muita força, derrubava inimigos, vencia exércitos, o outro que tinha muita sabedoria, que administrava um grande reinado. Os dois caíram por um ponto, desobedecer. Algo que Deus deixou escrito na palavra dele, um conselho de Deus para eles. Sim. Agora outra questão, pastor, é justamente essa do dom aí. E eu não sei se é um ditado, enfim, eu sei que veio na minha cabeça. Tu tá querendo o dom, eu acho. O dom dado não é revogado. É um versículo. É um versículo. Tem um versículo que diz. Um ditado. Não, tem um versículo que diz que Deus não revogaria o dom que ele daria. Tem um versículo sobre esse tema aí. Tem um versículo bíblico que diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Se Deus te deu essa capacidade, Ele não vai tirar de ti. Sim. Mas um dos dois perguntou, o André ou o Mateus, sobre o dom. A Bíblia diz que nenhum falta e que a gente poderia orar a Deus para pedir. Deus, me dá esse dom, me dá essa capacidade. A pessoa vai na igreja, por exemplo, eu faço muito culto de segundo, congresso empresarial. E daí o que eu tenho ensinado às pessoas? Aquilo que talvez ela não vai conseguir buscar. Por exemplo, a pessoa vai muito pedir, Deus, eu quero prosperar, me dá o dom de prosperar. Tá bom, Deus vai dar. Só que Deus vai fazer a parte dele, como eu disse, te dá a capacidade de montar um negócio e prosperar. Mas agora quem é que tem que escolher o funcionário certo? Quem é que tem que montar o layout da loja? Quem é que tem que administrar ela? Aí a pessoa. E isso é uma coisa que ela tem que aprender. Sim. Interessante. E como que o senhor acha que a pessoa ela vai desenvolvendo esses outros aspectos da capacidade daí? Que ela precisa buscar? Livros, pessoas, só a experiência de fazer, dar errado e fazer de novo? Como que o senhor enxerga? Vou começar em Tiago 1,5. Citou esse versículo no início. Isso. Aqui tem um texto que está falando sobre lutas, problemas, adversidades, batalhas, e daí o Tiago vai dizer que a única coisa que tu tem que pedir na hora que tu está enfrentando um problema, normalmente quando nós estamos enfrentando um problema, o que a gente pede para Deus? Me livra. Me tira dessa, né? Deus, ou leva o fulano daqui. Eu pedi livramento, né? Deus, tira essa pessoa do meu caminho, faz isso. Deus diz que tu não deveria pedir isso. Sim. Que a única coisa que tu tinha que pedir, Tiago 1, do versículo 1 ao 5, me dê sabedoria. Porque ele está dizendo que as lutas e os problemas nos fazem crescer, nos dão paciência, perseverança, aumentam a nossa esperança e a nossa fé. E ele disse, está faltando alguma coisa para vencer esse problema? Tiago 1, 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus dá, e não lance em rosto se Ele a dá, tá? Agora a pergunta para todo mundo, quem nos assiste também como que Deus vai me dar sabedoria? Essa é a primeira pergunta. Eu comecei a orar, eu vi esse versículo também, disse, Deus, me dá sabedoria. Tá bom? Mas como, né, André? Como é que vai vir? Da onde que ela vai vir agora? Primeiro ponto, a sabedoria nunca está dentro de nós. Nunca está dentro de nós. A sabedoria, ela está sempre fora de mim. Então, ao momento que eu peço para Deus me dar sabedoria, Deus pode usar um problema para fazer que, através de uma experiência, eu ganhe um conhecimento de como agir com determinada questão, situação da minha vida, do que acontece. Então, a sabedoria nunca está dentro. Deus pode colocar um livro. Aquele dia eu fiz uma oração, Deus botou um livro na minha mão. Aquele livro fez eu despertar. Ele foi como se fosse o start, um gatilho que fez eu começar em busca de, eu quero ter sabedoria financeira. Eu quero começar a aprender com Deus para isso, para que eu pensei, eu sou um pastor, eu preciso aprender a lidar com pessoas, fazer isso, vou ter que treinar pessoas, então eu preciso que o Senhor me ajude. Chegou um livro, Deus botou pessoas no meu caminho, por exemplo, o missionário Alcides foi uma pessoa no meu caminho que falou para mim do livro e da leitura do Provérbios, colocou o pastor Danner, ele então fez 10 mensagens sobre vencendo a crise, numa fase que o Brasil passou por uma crise há muitos anos atrás, não me lembro, 2008, 2009, umas crises grandes. E aquilo ali fez eu pegar a primeira mensagem dele, a segunda. Quando eu fui pregar a terceira, eu disse, não vou conseguir, porque nós temos jeitos diferentes.
né? É diferente, não vou, eu vou ter que montar uma porque eu não vou conseguir. O que eu faço? Aquilo me despertou. Tinha uma voz dentro de mim que dizia, tu não vai conseguir. E eu comecei a escrever a 3ª, a 4ª, a 5ª, e a voz dizia, tu não vai passar da 10ª. Eu comecei a orar, falar, Deus, o Senhor é comigo, não vou aceitar essa voz disso. E eu tenho, acho que, mais de 300 mensagens. Sim. Escritas só sobre vida financeira. Não, isso que o pastor falou assim, é sobre o livro, é incrível. Eu também, quando eu trabalhava no departamento de marketing de uma empresa, eu era estagiário, ganhava um valor X, só que eu tinha muito tempo livre. E eu faceiro com aquilo, ganhava o quê e tinha tempo livre. E aí eu fui efetivado na vaga, comecei a ganhar um pouco mais, só que aí consumiu todo o meu tempo. Era 44 horas semanais. Mais o deslocamento para casa, era muito tempo na semana perdida. E aí quando eu li aqueles livros, o Pai Rico, Pai Pobre, o Segredos da Mente Milionária e o Homem Mais Rico da Babilônia. Olha. Mudou a minha cabeça. Mudou. E eu pensei, meu Deus, o que eu tô sendo muito... Eu posso mais do que isso daqui. Porque a gente... E é um tema que eu quero abordar também, pastor. Que é porque às vezes tu tem ou teu pai ou a tua mãe, ou o meio que tu vive, o pessoal, eles vão até um certo ponto. E aquele ali é o teu teto, é aquilo ali que tu enxerga, e aquele ali é o teu modo de viver e de fazer as coisas, né? Então, o quanto tu ter esse conhecimento de fora, ele é libertador, e porque muitas vezes a gente não vem de um meio, de uma família, ou de um lugar onde te incentive, não por culpa dos pais também, mas porque é aquele teto. Isso é uma grande verdade. Eu digo assim, ó, que como é que Deus vai me dar sabedoria? Tem 3 coisas fundamentais para mim começar a adquirir de Deus a sabedoria. Porque eu vim de uma família pobre. Por exemplo, da minha família, meus irmãos, minha mãe, família do meu pai, eu sou o único que tem uma formação. Né? Que tem formação, fazendo pós-graduação, único. Os outros, nenhum tem. Então, não vim de uma família que já estudava, que já sabia sobre dinheiro, sobre fazer tantas coisas. Então, primeiro o que eu costumo dizer assim, ó, Deus vai nos dar sabedoria através de pessoas. E uma das coisas que a gente tem que estar aberto a vida inteira é aprender. Por exemplo, eu estou há 20 anos na igreja, né? Hoje eu sou um pastor regional, ou seja, eu lidero pastores, né? É a 2ª regional que eu estou. Então, mas mesmo assim eu estou sempre aprendendo. Aprendo não só com um pastor que está ali, ou com um pastor que está acima de mim, às vezes até com um obreiro. Ouço algo que ele falou, guardo no meu coração. Ouço algo que uma pessoa fala, já guardo. Uma pessoa falou uma coisa legal, eu já paro, anoto, vou falar com Deus. Às vezes sai uma mensagem, um estudo, um tema. Pessoas, lugares que nós visitamos. Isso é muito importante, viajar para lugares diferentes, sair de dentro do teu estado. Sim. Sabe, ter oportunidades às vezes de, vou para um outro país. Porque nós começamos a ver que existem ambientes diferentes, funções, sistemas, tudo uma cultura diferente. E isso influencia os lugares, pessoas, os livros e as experiências que a gente pode viver. Às vezes de um problema, por exemplo, esse problema financeiro. Eu sei dizer para ti o que uma pessoa que está apertada, assim, que praticamente está endividada, sente. Eu sei o quão decepcionante, quão ruim é e o quão todos nós temos um grande orgulho na vida financeira. Essa é a área da vida que quase ninguém pede ajuda. Nesses 20 anos que eu estou na igreja e que eu estou num altar, que eu prego, cuido de pessoas, eu já vi pessoas bater no meu escritório, pastor, eu estou com um problema no casamento, eu estou com um problema com meu filho, quase ninguém bate. Pastor, eu gasto demais, sou endividado, eu não sei administrar meu cartão, meu dinheiro, eu queria que o senhor me ajudasse. Olha, em 20 anos, não sei quantas pessoas, acho que eu conto nesses dedos, porque a área que nós somos mais orgulhosos é finanças. Sim. E quando a culpa não é do demônio que gasta o cartão, não, já não tem até acreditado, não tem nem mais banco no inferno, né? De tanto o diabo se levantando, né? Já não tem mais banco. Passou uma pergunta assim mais, talvez pessoal, assim, o senhor que, enfim, era de uma igreja, começou a liderar uma região em Caxias do Sul, né? Veio agora para Santa Maria. Como é que é lidar, assim, por exemplo, com pessoas e ser meio que itinerante, assim, né? Sair de um lugar e para outro. Quando o senhor chega, por exemplo, numa igreja para liderar pessoas, enfim, o senhor, claro, traz consigo também bagagens e experiências de outro lugar. Mas, por exemplo, digamos, o senhor chega numa igreja, já tem, digamos, uma lista assim, ó, fulano é de tal jeito, ciclano é daquilo, toma cuidado com isso, aqui acontece aquilo.
Começa do branco, começa em branco, o que passou, passou, agora é daqui para frente. Como é que o senhor lida com isso? Com a liderança do pastor dentro de uma igreja, como é que ela é? Não posso falar de todos, falar de mim, pessoal, essa resposta é por mim mesmo. Então, o que eu posso te dizer? Foi bem legal a sua pergunta, Mateus. Eu acho que a melhor coisa, quando a gente chega numa igreja nova, claro, o outro pastor que esteve anteriormente, às vezes vai te falar uma pessoa ou outra, uma questão ou outra, às vezes não, tudo depende. Mas a melhor coisa que eu acho, assim, desculpa, é tu não saber de ninguém. Porque toda pessoa tem a chance de mudar. E se tu fica, o fulano é isso, sei lá, essa pessoa não dá, não serve. Cada um vai ter uma visão, cada um tem um jeito de trabalhar. E sabe o que eu costumo falar sobre pessoas? Que toda pessoa é um cofre. A única coisa que tu precisa para abrir aquele cofre é a chave certa. Então, às vezes, uma pessoa pode não ter dado certo com alguém, mas ela pode, às vezes, dar certo comigo, não deu comigo, pode dar certo com outro. Então, acho que a melhor coisa, é a mesma coisa quando vem um pastor para a igreja, que eu fazia a pergunta ao contrário, que às vezes o membro, como é que é esse pastor aí? Deixa eu olhar a rede social dele, deixa eu ver como é que ele prega, esse pastor meio bravo aí, meio carrascão. Qual é o grande problema da gente ouvir alguém? Que daí a tua visão não é pura. Porque eu não enxergo com os meus olhos, eu enxergo com aquilo que já está dentro de mim, sim, com aquilo que entrou pelo meu ouvido, com aquilo que alguém comentou, que o ambiente trouxe para mim. Aí eu vou olhar para aquela pessoa não mais com a visão pura, poder realmente ver como que ela é, eu vou acabar vendo com os olhos da outra pessoa, com as críticas que a outra pessoa tem, com os defeitos que a outra pessoa me apontou, e não vou conseguir enxergar. Então, chega numa igreja, a primeira coisa é ouvir todo mundo, conhecer todo mundo, ver, é como se fosse em branco, ver como é que vai funcionar, e toda igreja nova é um recomeço. São experiências novas, né? Pessoas novas. Pessoas novas, aprendizado novo. E pessoas é uma área que tu precisa muito de sabedoria para tem que saber lidar com lidar, né? Aqui eu anotei, pastor, que segundo o nosso amigo Jim Rohn, conhece o Jim Rohn? Como? Jim Rohn, não conheço. O cara, ele é um escritor americano e ele falou que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. O senhor concorda com essa afirmação, pastor? E além disso, bom, se a gente é a média, a sabedoria para a gente estar em lugares certos e com pessoas certas, como adquirir isso? Como que a gente pode... Para chegar nas pessoas certas. Eu acho que para ti poder se aproximar das pessoas certas também é difícil. No início. Porque tu vai ter que conquistar aquela pessoa, conquistar a confiança dela, tá no mesmo ambiente que ela tá, e como ela, às vezes, está num nível mais alto ou num outro nível de vida, é a mesma coisa a gente tá, por exemplo, aqui em Santa Maria, não sei como é que funciona aqui, mas vamos dar exemplo assim, nós somos a parte de baixo da sociedade. Até tu conseguir, mesmo que tu tenha, às vezes, uma condição, chegou novo na cidade, tu não vai amanhã já tá andando com as pessoas que estão num nível mais alto da sociedade, isso leva tempo. Uma vez uma pessoa me disse, esse grupo é fechado. Por que ele é fechado? Porque tu vai ter que mostrar que eles podem confiar, que eles te conhecem. Então, para mim andar perto de uma pessoa que tem sabedoria, ela poder me ensinar, eu tenho que mostrar para ela que ela pode confiar em mim, por que eu estou ali, qual o interesse que eu tenho. Porque Sim. O que mais a gente vê assim são pessoas que só querem pegar aquilo que tu tem. A maioria das pessoas ela não quer te acrescentar nada. Ela só quer poder aproveitar o que tu tem para ela. Essa é a cultura de muitas pessoas. E esse é um ponto do porquê que a vida dessas pessoas não muda. Porque a minha vida não muda quando eu fico absorvendo apenas o que o outro tem, mas a minha vida muda quando eu abençoo o outro. Porque a Bíblia diz que quando eu abençoar, é aí que eu vou ser abençoado. Justamente a questão, até a gente pode ver isso aí, e acho que foi uma palestra, pregação, enfim, justamente a questão do funcionário, do patrão e funcionário, né? Muitos funcionários, enfim, né? Esse cara aí tem demais, ou então, esse cara aí não precisa mais disso, não sei o quê. Talvez, eu vejo dessa maneira, talvez seja, difícil porque talvez seja algo contra-intuitivo, de tu, puxa, a pessoa tem mais do que eu, a pessoa e eu que tenho menos, vou ajudar essa pessoa. Acho que é essa a questão que deixa tão embaraçosa, né? Essa situação. Eu acho tudo uma questão de mentalidade da pessoa. Isso. Enquanto ela não mudar essa mentalidade, não vai ter uma mudança de vida financeira. Sim. De praticamente nada na vida da pessoa, ela vai continuar vivendo aquele padrão. Só que daí vem algo que eu estou pregando esses últimos dias sobre isso, a gente falou de sabedoria, né? Eu tenho pregado aqui um versículo
que eu faço a live do Café com Sabedoria toda segunda. Até, pastor, eu queria... Pode falar. Da onde é que saiu a inspiração, surgiu a inspiração? Para a live do Café com Sabedoria. É que o café às vezes é de noite também, né? Já fiz de noite, Mas é bom, um cafezinho à noite é bom. Café à noite, café com leite como é que surgiu? Primeiro ponto, naquela época de pandemia, eu era pastor da igreja de Caxias do Sul, ali da sede de Santa Maria, né? De Caxias, perdão. Então, o que aconteceu? Teve aquela fase, surgiu a pandemia e tiveram que fechar a igreja. Eu pensei, poxa, fechou a igreja, o que eu vou fazer? Eu tenho muitos membros em casa. Tinha uma quantidade razoável de pessoas que frequentavam a igreja naquela fase. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu preciso estar perto deles, não posso deixar as pessoas se afastar, elas vão esfriar. É um momento difícil, um momento que a pessoa está em pânico, ela não sabe quando que isso vai acabar, pode abalar a fé dessa pessoa psicológica, emocionalmente. Eu pensei, eu preciso fazer algo para ajudar essas pessoas. Então, comecei a fazer na igreja cultos online, e além de todos os cultos online, como eu fazia sempre um congresso empresarial na segunda, eu falei, eu vou fazer uma live nesse sentido. Uma live mais de vida financeira, desenvolvimento pessoal, crescimento, falar de sabedoria. E aí surgiu a live, 7h40 da manhã, toda segunda-feira, o Café com Sabedoria. Aí, às vezes, por causa de corrida e agenda, teve fase que eu passei para as 10 horas da noite, o café, 11 da noite, mas depois eu voltei agora para o horário que eu sempre fazia, 7h40 da manhã, toda segunda, e ali eu sempre trago um tema de vida financeira. Por exemplo, está comentando agora, nós estamos falando da mentalidade, da pessoa não querer ajudar o patrão e tal, mas aí eu tenho um versículo que está falando muito comigo e eu tenho meditado nele nesses últimos dias, que é Jeremias 1:11, que Deus falou assim, ó, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que você vê, Jeremias? E aqui Deus falou muito comigo, o que você vê? E daí eu fiz 2 lives já, está lá no meu canal no YouTube. A primeira live é o seu sucesso é do tamanho da sua visão. A segunda live foi tudo é uma questão de visão. A próxima live é como mudar a minha visão. E da onde vem essa visão que eu tenho? Essa vai ser a próxima live. Então, a primeira coisa que Deus perguntou, Jeremias, o que você vê? Então, o Andrei comentou do funcionário, aqui o Matheus também, que não quer ajudar o patrão porque, ele tem mais do que eu. Isso é uma questão de visão. E a minha visão está intimamente atrelada à forma de pensar. Então, por que Deus perguntou, Jeremias, o que você vê? Eu vou dar um exemplo que tudo na vida é uma questão de visão. Enquanto eu não mudar a minha forma de pensar, a minha visão não muda. Se eu pegar um pouco de argila e colocar para nós nessa mesa, nós vamos olhar e vamos dizer o que nós três? Isso aqui é só barro, o que eu vou fazer com isso aí? Eu vou te dar um presente, eu te dou um bloco, já viram aqueles blocos de argila que a gente compra no mercado, empacotadinho? O que eu quero com isso aí? Vou segurar a porta agora com vento? Essa é a nossa visão. Se eu der um bloco de argila para um artesão, o que ele vai fazer? Antes dele tocar na argila dentro da mente dele, ele já visualizou um vaso, um utensílio, um enfeite de sala, um enfeite de mesa. É tudo uma questão de visão. Eles olharam para o mesmo bloco, mas você vê que a visão mudou tudo. A forma dele pensar quando ele enxerga aquilo mudou todas as coisas. Então eu pego um tronco de madeira grande, que a gente arrancou ali com raiz e tudo, largo aqui, pastor, que é isso? Por que não bota no lixo? Chama o entulho e joga fora isso aí, pastor. O que tá me dando? O que eu quero com isso aí? Isso aí eu não tenho nem onde botar na minha casa, moro no apartamento. Nós vamos dizer isso. Agora, se eu pegar esse tronco com raiz e tudo e mostrar para o marceneiro, antes dele tocar as mãos, ele já enxergou, ele já visualizou. Às vezes uma tábua de carne, vai produzir várias, vai vender, um móvel, um utensílio, uma prateleira. Ou seja, quando eles olham para aquilo, eles estão vendo o que a gente não consegue ver. Mas por que eles veem? Porque a visão deles talvez é maior, é diferente do que a nossa. Então o que eu preciso? Deus falou para o Jeremias, o que você vê? E é isso que eu estava pregando no Café com Sabedoria. Às vezes a pessoa está olhando para o casamento, ela está dizendo, não tem jeito. Mas se ela mostrar o casamento dela para a pessoa certa vai olhar e vai dizer, tu tem que fazer isso, sua vida muda. Se mostrar as contas do endividado, os cartão dele, ele, pastor, vou me matar, não tem saída. Agora ele leva para um especialista de vida financeira, o que eu faço? Isso. É tudo uma questão de como a pessoa vê essa situação. Questão de visão. E isso é interessante, que é igual a gente comentava aqui no início, que eu já conheci pessoas que a mesma pessoa, ela ganhava pouco e ela estava endividada. Sim. Ela passou a ganhar mais,
Continua. Continua endividado. Conseguiu se endividar. Só aumentou. Eu tenho O uns dinheiro casos, eu só não posso- eu não- potencializa, eu acho. Acredito que o dinheiro só potencializa, né? Eu acho que tem uns casos que nem dá pra... Que é engraçado, assim, então... Cara, tu vê assim, não é possível que a pessoa vai fazer isso. A pessoa vai lá e faça. Pastor, agora a questão, assim, a gente até comentou sobre Salomão, né, no começo. Uma questão, então, que talvez, para deixar claro, até cita essa passagem na Bíblia, obedecer, então, é melhor que sacrificar. ou anda lado a lado também com a prosperidade. Obedecer. A obediência e a prosperidade. Tem a questão do Saul, acho, né? Acredito que obedecer é melhor que sacrificar. Né? Saul era o rei de Israel, o primeiro rei, né? Antes de Davi. E ele não obedeceu. E aí Samuel disse, acredito que foi Samuel que falou essa frase, né? Enfim, então a obediência, ela anda junto com a sabedoria? Sabe o que eu vou te dizer? Todo sábio, normalmente ele vai ser obediente. A não ser que ele acabe tendo uma grande sabedoria e acabe deixando o orgulho entrar no coração dele e acha que não precisa mais ouvir ninguém, não precisa mais obedecer aquela pessoa. Interessante, ó. Sansão era muito forte. Caiu porque desobedeceu. Salomão era o homem mais sábio, tem ensinamentos dele até hoje servem para nós, milhares de anos atrás. Caiu porque não obedeceu. Saul, grande guerreiro, estrategista, estava sendo no início um ótimo rei, vencendo muitos exércitos. Caiu porque não obedeceu. 3 homens que tinham características que nós gostaríamos de ter. Administrar bem, ser um bom estrategista, ser bem forte, vencer qualquer batalha e ter sabedoria, mas os 3 caíram pela obediência. Eu montei uma série, o Andrei deve lembrar dessa série de mensagens que Deus tocou meu coração. Fazia muito tempo que eu estava estudando isso, já meditando e vou fazendo minhas anotações. Eu preguei uma série sobre princípios bíblicos. Tudo aquilo que está na Bíblia que precisa ser praticado. Às vezes não está tão explícito assim. O primeiro princípio é a obediência. E dele vem o resto. Então não tem como a pessoa ser talvez próspera e não ser obediente. A prosperidade e a obediência andam... No caso de vir de Deus e de estar perto de Deus, eu acho que é importante para ela a prosperidade. Por exemplo, uma pessoa normal, o mundo secular que a gente chama, às vezes a pessoa não obedece a Deus, mas ela está prosperando, porque ela tem inteligência, tem capacidade, ela está indo para frente. Talvez em alguns pontos ela até obedece a Deus sem saber. Em algumas coisas ela até faz sem saber, pratica sem saber. Né? Por exemplo, vamos pegar aí, tem homens muito ricos aí, a maioria dos bilionários, eles não conseguem ficar com tudo que eles ganham. Normalmente eles doam 10 a 20% da fortuna deles. E o que Deus fala na Bíblia? Sobre o dízimo, sobre a oferta, e eles doam para ajudar alguém, porque eles se sentem felizes quando fazem isso. Porque talvez esse seja o principal dilema, assim, a pessoa religiosa, talvez vou colocar assim. Eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo, não consigo prosperar, minha vida está sempre no mesmo, mas talvez falta praticar algum princípio, talvez falta obedecer, seria... Ou a parte dela também, né? Pô, se tu não plantar, tu não vai colher. Eu penso na tua vida profissional, se tu não estudar, se tu não te qualificar, se tu não fizer os outros requisitos, eu acho que não tem. Eu pelo menos eu entendi, achei interessante, pastor, algo que é daquela passagem lá de Lucas, que Deus ele ia alimentar como que Deus alimentava os pássaros. Eu fiquei me perguntando, né? Eu achei interessante que Deus ele não levava a comida na boquinha do pássaro, mas dava as condições para o pássaro voar, tinha comida à vontade, então que tinha, né? Ele tinha que fazer a parte dele. Tinha que fazer a Pastor, parte dele. qual é o conselho que o senhor dá para a pessoa que chega no senhor e fala, eu faço tudo, dou dízimo e não saio, não consigo prosperar? Consegue sair do vermelho? Deus é culpado, basicamente. Eu daria um conselho para a pessoa. Primeira pergunta que eu faria, vou te falar por experiência de tanto fazer o seminário Dívidas Nunca Mais, assim, essas palestras, por algumas igrejas que eu passei, já atendi todo tipo de pessoa, desde a pessoa mais simples, que tem o 1º grau, até a pessoa, um engenheiro, advogado, arquiteto, pessoa com formação, falava diversos idiomas, não ia para frente. Por quê? Não por não ganhar bem, ou seja, o dom de prosperar, não por não ganhar bem, mas eu dizia, ele não sabia administrar. Qual é a primeira pergunta que eu faço para uma pessoa que está endividada? Quanto tu deve? Me diga agora, todos os cartões, tudo que tu tem, quanto tu deve?
Nenhum deles sabe. E aí começa o grande problema de todo endividado. Aí está o primeiro ponto do problema deles. Eles não sabem quanto é. Então, como é que tu vai fazer um pedido? Ah, Deus, me manda dinheiro. Deus vai perguntar quanto. Aí Deus te manda R$1, tu vai reclamar. Ah, Deus me mandou R$1, mas que tu pediu dinheiro. R$1 não é dinheiro. Mas se eu não sei quanto eu preciso, fica difícil de qualquer pessoa me ajudar. Até Deus. Não que Deus não saiba, Deus sabe. Mas Deus quer que eu faça a minha parte. Então, o impossível, Deus faz. Mas nós temos que aprender a fazer o possível. Que é a nossa parte. Deus, está aqui, organizei minha vida financeira, eu devo X, eu preciso alcançar X. Me mostra o que eu faço para alcançar isso e pagar isso aqui. E agora eu vou parar de gastar como eu gasto no cartão, vou fazer um orçamento todo mês, eu posso... Aí começa a ter uma mudança na vida financeira. Talvez até quem esteja acompanhando, enfim, tenha essa dúvida e eu queria que o senhor respondesse, enfim, justamente a questão do dízimo. Ele é uma obediência e ele, enfim, eu tenho que dar o dízimo para prosperar, ou ele é mais questão de obediência, enfim, como é que o senhor vê essa questão do dízimo em si em relação à prosperidade? Tá. Como é que eu vejo o dízimo? Eu creio, pratico, devolvo o meu dízimo, minha fidelidade para Deus já há muitos anos, desde que eu comecei com 15 anos na igreja. Me lembro que eu comecei, eu não tinha, depois era uma moedinha. Uma vez eu devolvi uma moedinha de 50 centavos. Sim. Botei no envelope com vergonha, só 50 centavos. Falei, Deus, mas o Senhor vai me abençoar. Um dia eu vou devolver muito mais do que isso. Então, o que eu vejo como dízimo? Dízimo, ele é um mandamento. Faz parte da obediência. Aí tu vai perguntar, pastor, mas se eu não der o dízimo, eu não vou ir para o céu por causa de dinheiro? Não, não é por causa do dinheiro. Porque se tu ganhar 10 mil, Mateus, teu dízimo é 1.000. Se eu ganhar R$100 por mês, o meu dízimo é R$10. Se eu ou tu não devolver, não é pelo valor. É pelo ato de obedecer o que Deus falou. Como a gente falou dos homens que foram fortes, sábios e não talvez se perderam na vida por falta de obediência. Então eu vejo o dízimo como um ato de obediência. Sim. E talvez o principal adversário, rival de Deus hoje em dia no mundo que a gente vive não seja nem o diabo propriamente, sim o mamon. Dinheiro. O dinheiro. A pessoa, enfim, trabalha 15 horas por dia, enfim, e vive pelo dinheiro, né? Não faz outra coisa em relação, a não ser em relação ao dinheiro. Então, talvez o maior, pelo menos eu tenho essa visão, não sei se... Claro. Mas o maior rival, talvez hoje em dia, de Deus seja o próprio dinheiro. Né? A maioria das pessoas acaba vivendo a vida pelo dinheiro e pensa, todo mundo precisa. Eu costumo dizer assim, que o dinheiro... Isso faz parte do seminário Dívidas Nunca Mais que eu faço, o congresso lá. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. E esse é o grande problema, quando ele vira o senhor, quando ele manda na minha vida. Quando o dinheiro manda na tua vida, Mateus, tu vai ganhar o teu salário e tu não escolhe para onde ele vai. É o dinheiro que diz, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para lá. E quando tu disser o dinheiro vai dizer, tu vai ficar sem nada. Vai chegar a tua época de férias, tu vai dizer, vou viajar, olha, eu vou para o Rio de Janeiro, sei lá, vou para um lugar legal conhecer, vou para o Nordeste. Tu vai pensar na tua cabeça, só que o teu dinheiro vai chegar para ti e vai dizer, não, Mateus, eu vou para cá, vou para lá, e tuas férias não é 30 dias não, pode vender, tu vai ficar com 10, no máximo 15, olha, dá uma olhada aí. Se der para vender tudo, negocia por fora. O dinheiro vai dizer, fica em Santa Maria com muito calor e não tem férias para ti, volta para trabalhar e consegue uns bicos ainda. Quando o dinheiro manda, eu não controlo. E 400 litros no passa no Big, um abraço pro pessoal do Big, Carrefour e já... Big. Mas então... Depois que tu falar, eu tenho que fazer aquelas perguntas lá dos participantes. Isso, só mais uma questão então, pastor, justamente... Você tá pegando uma consultoria com o pastor aí? Não, aproveitar, o pastor não é todos os dias, né? Então, justamente fala, a raiz de todos os males talvez não, é o amor ao dinheiro, então. Não é o dinheiro em si. É o amor. Botar o coração nele. O dinheiro eu tenho que enxergar ele como uma ferramenta. É como se fosse um degrau que te ajuda a chegar em algum lugar, que tu precisa passar para chegar ali. O que seria justamente esse amor ao dinheiro? Seria, talvez, colocar ele acima de tudo. Eu, quando tinha 16 anos, eu trabalhava numa empresa, o dono da empresa era muito rico. Você imagina, aquela época, né? Ele tinha umas 2 BMWs, que eu vi pelo menos, né? Ele andar. Duas que eu vi. E naquela época, você imagina, o dinheiro, salário mínimo era bem menor do que hoje. Sim. Sei lá, o salário mínimo acho que era 300 por
por mês, ou 200 e pouco era o salário mínimo. Hoje, ó, com 50 reais a gente comprava tudo no mercado. Fazia um rancho no mercado. Fazia um rancho no mercado. o leite era 90 e poucos centavos, o pão era 9 centavos. O pastor revelando a idade dele também. Então, nessa fase aí, e ele tinha 2 BMWs, no mínimo que eu vi. Ele andando assim, não prestava muita atenção. Foram que ele parou bem perto da loja. Aí o pessoal, aquele lá é o carro do dono. Aí todo mundo saía assustado, porque ele era muito brabo. Brigava com todo mundo, não parava funcionário, xingava gerente, mas xingava na frente de todo mundo, os clientes, humilhava. Ele tinha muita condição, porque ele tinha uma rede em todo o Rio Grande do Sul e já estava entrando em Santa Catarina de lojas naquela época era fotografia e ainda era aquela do filme, não podia queimar. Depois ele entrou na era digital e hoje quase terminaram essas redes, né? Então, e o que eu fui conversando com a gerente, com um colega que trabalhava há muito tempo, tinha alguns já antigos que não ficavam tão próximos, então não recebiam tanto essa descarga da raiva dele ali e permaneciam na empresa. Ele tinha os irmãos, sócios também, ele era o que mandava. O que eu percebi um dia, a gerente falou para mim, a mulher dele largou ele e os filhos não querem nem ver ele. E ele se dedicava só para o trabalho. Ou seja, ele já estava naquela época já com cabelo branco, ele já devia ter uns 50 anos por aí. Eu via que ele fazia academia, era forte. Mas o que eu percebi? O que vai adiantar todo o dinheiro? Ele perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu tudo. Um dia eu atendi uma pessoa que também muito rica, foi uma pessoa que eu conhecia, assim, um empresário. E o filho dele mandou uma mensagem para ele dizendo, pai, o que adianta tu me mandar um jet ski de aniversário se tu nunca esteve perto de mim? Ele disse, o jet ski não me compra, que ele queria o pai dele, não o presente que o pai dele podia dar. Então eu digo que o amor ao dinheiro é isso, quando tu bota o dinheiro na frente de Deus, tem muita gente que não vai para a igreja por causa do dízimo. Mas eu vou ter que dar 10%, mas daí isso aí vai me fazer falta. Então, o dinheiro está sendo Deus dessa pessoa, não Deus. E tem uma confusão, né, de que as pessoas associam dinheiro com felicidade. Não que o dinheiro também não traga momentos de muita alegria e felicidade, mas foi igual um exercício que eu vi uma pessoa fazendo. E ela disse o seguinte, tu conhece pessoas que ganham 20 mil e são infelizes? Conheço. Tu conhece pessoas que ganham 50, 100 mil, e aí o número vai lá em cima. Mas, enfim, que não é o propósito da vida, o segredo da vida é o dinheiro, mas tem muita essa confusão. Né? Uma última questão, pastor, até eu queria que o senhor falasse, comentasse sobre isso. Eu até, sendo bem sincero, eu não vejo muito comentário em relação a isso. A questão do Espírito Santo com o dinheiro. Qual a relação dos dois e enfim, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem mais discernimento para conquistar, enfim. Qual a relação dos dois? Não sei se o senhor tem... Vamos ver se eu vou conseguir te entender. Sim. Bom, primeiro ponto, está perguntando se eu sou batizado no Espírito Santo, tenho uma comunhão maior com Deus, Deus vai me ajudar a conseguir mais dinheiro? Digo assim, a relação do Espírito Santo, assim, da pessoa que tem o Espírito Santo em relação ao dinheiro, assim, ela, enfim... Porque eu não sei como é que eu posso explicar, mas digamos assim, muitas vezes, o irmão não tem dinheiro, não tem, falta o Espírito Santo. Acho que você está querendo dizer a espiritualidade da pessoa e a relação com o dinheiro. Também. Isso? E também a questão do Espírito Santo não, mas o dinheiro, assim. Não está atrelado ao dinheiro. Por exemplo, a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ou ela não tem dinheiro, então ela não tem o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Mas é falta de uma... Sim. Então, eu vou passar por algumas perguntas aqui, pastor. Vamos para a primeira pergunta. Essa daqui o pastor conhece a pessoa. O senhor conhece um rapaz chamado Luiz? Felipe? Conheço. O Luiz, ele disse que se sentia muito honrado em poder participar do contribuir com a pauta do podcast. Ele mandou uma pergunta. Grande abraço, Luiz. Grande abraço. Muito querido, Luiz. Gente boa demais. Gente boa. Qual é a importância da sabedoria para que tenhamos melhores resultados na vida? Eu acho que para tudo. O Salomão aqui no livro dele está escrito que a sabedoria é a coisa principal. Porque se tu tiver sabedoria, tu vai conseguir ter um casamento melhor, tu vai conseguir criar melhor os filhos, vai conseguir ter discernimento para também fazer escolhas de amizades, de decisões que vai tomar na vida. Então é como o Salomão falou, é a coisa principal. Se eu tiver sabedoria, eu vou saber administrar o meu tempo, eu vou saber organizar todas as coisas. Então eu preciso buscar essa sabedoria. Eu acho que para a vida pessoal é muito importante, vai ajudar em tudo, Luiz.
Atrelado a isso, né, uma das outras perguntas aqui que eu recebi foi a seguinte, que é, deixa eu achar aqui, como ser sábio em meus relacionamentos? Como ser sábio em meus relacionamentos? Meus relacionamentos. Aí eu acho que dá para considerar. Inclusive foi uma questão esses dias que surgiu, como eu sei o momento certo de casar com a pessoa, né? Tipo, tu tá namorando com a pessoa, mas quanto que é o momento certo agora de casar com a pessoa, enfim, de tu ter essa sabedoria nos teus relacionamentos. E aí eu acho que dá pra abrir um leque aí, né, pastor? Tem sabedoria, enfim, casal, casamento, mas com amigos também, enfim, acho que é bem grande. Então, voltando lá para Tiago, a gente falou que se pedir para Deus, ele dá. Primeiro, a sabedoria não está dentro de nós. Então, lendo bons livros, vai começar a adquirir sabedoria para relacionamento, tanto como amizade, relacionamento profissional. Há uma diferença entre ser colega e ser amigo. Vai ter sabedoria para o casamento para tomar decisões da vida pessoal no momento de namorar, noivar e casar, que eu considero a segunda decisão mais importante da vida. É mais importante do que a profissão que essa pessoa vai escolher para a vida dela. Lendo, conversando com pessoas que saibam dar um conselho para ela. Porque eu costumo dizer assim, que opinião qualquer um te dá. Agora, conselho não é todo mundo. É a mesma coisa. Eu estou com uma dor aqui no lado esquerdo do corpo, eu vou no Google. Google, o que é uma dor? O Google vai botar câncer fulminante. Não, não é nada, é isso. É uma opinião. Agora, se eu falar com um médico, ele vai dizer, Luiz, isso é isso, isso. Por quê? Porque ele sabe me dar um conselho, porque ele entende da área, ele está por dentro daquele assunto, ele pode me ajudar. Então, ele vai poder dizer para mim, faça a mesma coisa. Você tem um problema que envolve lei. Se aquilo é lícito ou ilícito, o ato que eu vou cometer. Aí eu posso chegar num contador. Ele sabe a área dele, talvez entende um pouco de lei para o que é pertinente ao trabalho dele. Agora, diferente de tu falar com o advogado. Ele vai poder dizer, não fale isso. Olha, se tu for lá na delegacia, a tua profissão te dá o direito de ter sigilo. Tu não precisa falar o que teu cliente falou contigo. Você pode chegar lá e dizer, não, vou me manter calado porque a minha profissão me dá o direito de sigilo, ou sei lá. Então ele vai receber uma orientação porque aquela pessoa consegue te dar um conselho sobre aquela área. Então essa pessoa, para ter sabedoria, buscar em Deus, porque a Bíblia também revela no livro de Provérbios a hora que eu deveria casar. O livro de Provérbios diz que eu só estou pronto para casar quando o meu campo está bem, já tenho a produção no campo, a minha casa já está boa. Então o que o Provérbios quer dizer? Quando eu já tenho liberdade financeira. Esse seria o momento de casar. Pastor, uma questão talvez, agora sim a pergunta certa. Preciso de sabedoria divina para prosperar? Para prosperar? Tu vai ter que ter ela, mesmo que tu não diga que ela é. Para te prosperar, tu vai ter que seguir. Era essa a pergunta. Agora sim. Agora sim. É que eu falei Espírito Santo, mas entendi a sabedoria. Tá. Isso. Vamos lá. Tu vai para prosperar, tu vai ter que praticar princípios que estão na Bíblia, mesmo que tu não saiba que eles estão ali. Tu vai praticar alguns princípios que estão aqui, só que tu não sabe que é da Bíblia. Tem alguém que vai dizer, tu tem que ser focado, mas já está na Bíblia isso, há mais de 2000 anos. Nenhum filósofo falou isso antes de Salomão falar. Tu tem que fazer isso, tem que ser generoso, tu tem que entregar o bem, mas onde que está isso? Na Bíblia. Então, quase tudo que a pessoa vai fazer está aqui. Dentro da Bíblia escrita, ela pode pegar o livro de Provérbios, ela pode ler, quem está assistindo pode ler o livro de Provérbios, vai encontrar o que a gente está falando aqui. Ela vai acabar praticando alguns atos do que Deus deixou escrito, mesmo que ela não saiba. E tem muita gente lá fora. Esses tempos eu conversei com um senhor aqui de Santa Maria, uma pessoa até importante na cidade, pelo que ele conversou comigo, dono de imóveis, ele divide em várias áreas, ele trabalha não só com um ponto, mas ele tem uma diversificação lá de trabalho para ter o patrimônio dele, ele conversando comigo, e ele me dizendo como que ele é para os funcionários dele. Por exemplo, ele tem uma empregada que trabalha com ele, acho que, sei lá, uns 50 anos, ele é casado já uns 60, 70, já é um senhor bem idoso, tem 90 e poucos anos. E passei algumas horas com ele e fiquei ouvindo. Eu gosto muito de ouvir. E ele conversando comigo, olha, eu tinha minha empregada que eu aposentei ela muito bem. E ela continua trabalhando comigo porque ela quer, porque o dinheiro que ela ganha, porque ele pagou para ela se aposentar e se aposentar com um salário muito mais alto. Ela não precisava estar trabalhando como empregada doméstica da casa dele. Ela já é aposentada há anos e ela ganha um valor X, ela tem casa na praia, ela tem casa no campo e ela tem casa na cidade de Santa Maria. E ela é empregada doméstica dele. Só que ele disse, eu fiz isso porque ela sempre trabalhou comigo. E por que ela trabalha hoje com ele se ela podia estar aproveitando? Por gratidão.
Porque ela encontrou um patrão que tem muito dinheiro, mas não pensa só nele. E ele chegou para mim e disse, ele também trabalha com construção civil. Quando eu vejo um servente que é bom, eu já tento ensinar ele para ele virar mestre de obras, virar pedreiro, virar isso, e ajudo ele a se aposentar. Se ele foi um fiel, trabalhou sempre na minha empresa, do meu lado, eu vou lá e contribuo para ele se aposentar. Então eu comecei a ver, puxa, ele pratica um princípio, ele é generoso. Ele tem para ele, mas quem trabalha do lado, ele vê que é uma pessoa boa, ele também ajuda. Às vezes, então, a pessoa nem sabe, ela está praticando sem saber. Sem saber. E aquela coisa de que Deus, ele coloca talvez em algumas pessoas uma capacidade, uma inteligência, assim, muito... Por exemplo, que olha muito o Elon Musk. O cara é absurdo o nível de coragem que ele tem ele quer colonizar Marte. É normal tu pensar isso, né? O que hoje em dia é ciência, enfim, as pessoas falam de capacidade intelectual, seria o que a Bíblia chama de frutos do Espírito Santo? Não, acho que é diferente. É diferente. É bem diferente. Que os frutos seriam o envolvimento que tu tem com Deus, e esse envolvimento que tem com Deus vai ajudando a moldar a tua personalidade para ser uma personalidade melhor. Sim. Vai te ajudando a melhorar, ter controle emocional, que é o domínio próprio, ter paciência, ter a mansidão, o amor, ser uma pessoa tratável. Esses são os frutos do Espírito Santo. A inteligência, eu acredito que Deus deu para todos. Sim. O que a gente precisa aprender é usar a capacidade que Deus já deu para todo mundo. Porque Deus criou todos à imagem e semelhança dele. Ele é um Deus criativo. Só que a gente precisa despertar. Paulo até falou isso para uma igreja. Tinha que despertar o dom que há em ti. Então a gente tem isso, só que às vezes a gente não desperta. Nós por si mesmos é difícil, precisa ter alguém que faça isso. Deus não tem os seus preferidos, então... Eu acredito que não. Brincadeiras. Sabe por quê? Porque tem um versículo que me chama muita atenção, se vocês permitirem eu leio aqui, ó. Que Deus não tem, porque um dia que eu falava com Deus sobre sabedoria, Deus me deu esse versículo, eu cheguei aqui em Provérbios 23, 23, que diz assim, ó, compra a verdade e não venda. Sim, Deus está mandando, ó, compra sabedoria, compre disciplina e compre prudência. Então Deus está dizendo que ninguém nasce sábio, ninguém nasce prudente e disciplinado. Tanto é que a mãe tem que mandar arrumar a cama, escovar os dentes, tomar banho, 10 horas, está na hora de criança dormir, porque a gente não tem disciplina. Amanhã tem que acordar cedo, a mãe tem que botar na cama, vai dormir porque amanhã tu tem que acordar cedo, se deixa pela criança, ela vira à noite. Ninguém nasce. Então Deus está dizendo, tu tem que pagar um preço. E existe um preço para se tornar sábio, existe um preço para se tornar disciplinado e existe um preço para ser uma pessoa prudente, que tem uma capacidade de tomar decisões melhores. Show de bola. Pastor, a gente está chegando ao final já do nosso bate-papo. Foi muito proveitoso, né? Interessante e até a gente acha que vai ter que fazer uma segunda edição, porque Provérbios aí ele é muito rico, né? Tem muitas questões, né, que a gente pode abordar, né? Até o senhor lendo esse versículo aí, o que me vinha na mente era livro. Parecia que estava falando de livro, assim, né? Compra livro. Não, que justamente é um dos modos também que a gente aprende bastante, né? Enfim, mas né, acho que foi muito proveitoso, né? E se o pastor concordar de vir outra vez. Gravamos também, outro, né? Tranquilo, estou à disposição. Um outro tema aí. Antes de terminar, posso só falar um versículo que eu notei, acabei não falando. Em Mateus, um dia Jesus está diante da multidão e ali tem muitos fariseus, doutores da lei, pessoas religiosas da época de Jesus e mais as pessoas incultas, pessoas simples que não tinham assim uma religião definida e muitos religiosos, mestres da lei, doutores da lei, pessoas que tinham muito entendimento, que ensinavam, tinham essa tarefa de ensinar a lei. Jesus olha para todos e ele diz assim, ó, Pai, graças eu te dou. Ou seja, na frente da multidão ele diz, porque o Senhor não deu a tua sabedoria para os sábios desse mundo. Tu não deste o teu conhecimento, para os sábios desse mundo, mas tu deu o teu conhecimento para os pequeninos. Quando Jesus fala em Mateus a palavra sábios, ele está falando da palavra sofia do grego. E a palavra sofia do grego ela é muito diferente da palavra do hebraico sabedoria, que vem da palavra hokmah. É diferente da sofia do grego. Então quando Jesus está olhando dizendo, Pai, o Senhor não dá o teu conhecimento para os sábios. A palavra sofia, ela simboliza uma sabedoria intelectual, uma sabedoria que a gente busca numa universidade, você busca estudando, fazendo aquele curso. Uma sabedoria que posso chamar de humana, que vem da inteligência. Aí, comparando com a sabedoria do hebraico, hokmah,
A sabedoria roquimá do hebraico é uma sabedoria que o homem não pode te dar, que é uma sabedoria que tu busca em Deus. Quando tu lê a Escritura, quando tu dobra o joelho, quando tu fala com Deus. Então Jesus estava dizendo, o conhecimento do Senhor, o Senhor não dá para quem quer buscar ela intelectualmente, quer buscar através dos homens, numa universidade. O Senhor dá para quem é pequeno. Quem é o pequeno? O pequeno é aquele que diz, eu não sei, mas eu estou aqui para aprender, eu estou disposto a me dobrar, a orar, a falar com o Senhor, para que o Senhor me dê sabedoria. E tem um Provérbios, que é o 2,6, que diz que é Deus que dá a sabedoria. Perfeito. Pastor, para nós encerrar então, algo que a gente sempre faz é, se o senhor pudesse dar uma mensagem para quem está buscando, procurando sabedoria, quem pensa assim, puxa, eu acho que eu sou ignorante ainda nessa área, nessa parte, ou qual seria o conselho que o senhor poderia dar para todas as pessoas como último conselho? Eu daria um conselho para essa pessoa que está nos assistindo agora, é que tu tem que primeiro definir que sabedoria que eu quero. A desse mundo, que a gente vê que cada vez está pior, se corrompendo, ou a sabedoria daquele que te criou, que criou o universo e criou todas as coisas, que deu essa capacidade do que nós estamos fazendo aqui, conversando, um bate-papo, a sabedoria de Deus. A gente não consegue numa universidade, num curso, em lugar algum. A gente consegue buscando Ele e andando com pessoas que estão perto dele. E essa sabedoria que essa pessoa deve buscar, ela não deve desistir, achar, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo, não falar nada de pejorativo dela, porque essa pessoa tem a mesma capacidade que todos nós aqui temos, porque Deus fez todos nós a imagem e semelhança dele. O que está faltando para essa pessoa é ela ter um encontro com esse Deus. E esse encontro ela pode ter em casa agora, ela pode dobrar o joelho, orar, falar com Deus, entrar naquele quarto e dizer, Deus, mostra que o Senhor existe, fala comigo, me dá um sinal, vou abrir a minha Bíblia, fala comigo. Normalmente ela vai abrir a Bíblia e às vezes vai cair num versículo que vai tocar muito o coração dela. E daí está na hora dela procurar esse Deus. Normalmente nós encontramos esse Deus, como um dia eu fiz, sabe? Não falei o início da minha conversão. Eu tinha 15 anos, eu frequentava uma religião espírita, tinha passado por uma igreja que era uma seita, depois fui para o espiritismo, cresci no catolicismo e eu comecei a visitar religiões, fui na Umbanda, fui em outras igrejas, mas um dia eu comecei a orar no meu quarto todos os dias, eu dobrava meu joelho na minha cama e orava e falava com Deus, e eu comecei a pedir pequenas coisas, eu preciso de um tênis novo, Deus, e a família deu, e eu comecei a ver que o que eu falava com Deus, que eu não sabia onde ele era, onde que ele estava, ele me dava. Funcionava. Aí eu comecei a fazer uma oração na minha cama e dizer, eu quero te encontrar. Eu quero que o Senhor me leve para um lugar onde eu vou encontrar o Senhor. Passei por várias igrejas, mas um dia abri uma igreja da graça e eu fui convidado para ir nessa igreja. E lá eu tive um grande encontro com Deus. Eu tive uma experiência de sentir algo diferente e ali eu tive um encontro. Estou até hoje na igreja da graça, até hoje, nunca saí. Olha aí que bacana. Que bom, pessoal. A gente vai encerrando aqui. Agradecemos demais a participação do pastor. Pastor, foi um prazer receber o senhor aqui hoje, né? Foi prazer, muito baita de um conteúdo aí, muito um bate-papo rico demais. Obrigado pela participação, pastor. Agradeço meu amigo, parceirão, Matheus Faco. Tamo junto aí. Obrigadão, tamo junto, Matheus. E, gente, a gente fica por aqui, então. Confira aí toda a nossa conversa. E até o próximo. Tchau, tchau.